Pontualíssimos. Bom dia, Laudilene. Bom dia, Harry. Tudo bem, meus caros? Como vocês estão? Tudo bem? Pontualidade. Eu já comecei antes, Harry. Porque aí, se o Instagram começasse a demorar demais, a gente já estava adiantado. Tudo bem, meus caros? 1º de abril, dia de falar a verdade, nada mais do que a verdade. Hoje já é a nossa live número 10. Que maravilha, hein? Vamos começar falando a verdade. Quem não exagerou na Páscoa, na comida? Quem não exagerou? Eu que nem fui para casa da minha mãe, que nem participei de grandes eventos de Páscoa, exagerei. Então o exagero tá aí flertando com a gente o tempo todo. Meus caros, vamos lá. Então vamos para a nossa parada prazerosa do começo da semana, com algumas verdades, mas também sempre tentando fazer isso da maneira mais próxima aí do nosso entendimento, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Estamos tentando traduzir alguns pensamentos não complexos no sentido de difíceis, mas complexos no sentido de aplicabilidade aí para as nossas vidas, né? Na semana passada, só brevemente comentando sobre, nós tivemos aquela live muito gostosa sobre a coragem, né? Eu até acho que dá pra gente depois desmembrar mais alguns aspectos ali, né? Mas ela traduziu muito bem o que a gente vem tentando fazer aqui, né? Trazer às vezes esse conceito mais complexo para você perceber que às vezes o grande herói das nossas vidas está muito perto, que às vezes o nosso grande gesto de coragem está aí no nosso dia a dia. Então é por aí que a gente tem conversado e trazido as nossas ideias. Hoje nós trouxemos então uma frase para nortear o nosso raciocínio, que é a seguinte: sua vida nunca mudará enquanto você não mudar algo que faz diariamente. Então, esse é um tema muito querido de todos nós. Por quê? Porque você pode até não ficar pensando nisso o tempo todo. Você pode não se dar conta disso só lá no 1º de janeiro, aqueles meses mais convidativos mesmo a você mudar algum hábito, a você planejar o teu ano, né? Mas todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, algo que nos remeta ao futuro, à melhoria e ao movimento. Então nós podemos traduzir isso através de planos, metas, objetivos, sonhos, desejos. Então é extremamente saudável e esperado que todos nós tenhamos algo que nos coloque diante disso, que nos remeta a pensar no futuro, à melhoria e ao movimento. Certo, meus caros? Então é altamente desejável, porque nós temos essa projeção, essa natureza que nos projeta ao futuro, a olhar para frente, porque nós somos seres naturalmente desejosos, a gente anseia por algo. Então é natural que a gente esteja um pouco inquieto. Aí já é uma diferenciação, né? Então não é uma insatisfação. Você consegue perceber a diferença? É um desejo quase que natural de que a gente melhore, de que a gente avance, de que a gente esteja em busca de alguma conquista. Até aí tudo bem, meus caros? Então é saudável e esperado que a gente sempre esteja pensando no futuro e nos movimentando em relação a algo. Inclusive, abrindo um pequeno parênteses, quando a gente trabalha na clínica, né, quando a gente está atendendo alguém, esse é um sinal que a gente sempre observa, né? Se a pessoa parou de se movimentar, se ela parou de pensar no futuro, se ela parou de desejar algo para a vida dela, isso inclusive pode ser um critério diagnóstico para transtornos de humor, como por exemplo a depressão.
certo? Então, este é o primeiro aporte. Nós naturalmente estamos inclinados a nos colocar em movimento e a desejar algo. E aí, meus caros, vamos traduzir isso então da maneira mais simples possível para as nossas vidas, para a nossa realidade, né? Então, esse movimento e esse desejo para o futuro, ele pode ser o quê? Pode ser perder peso, inclusive já vi que a dona Gesi está aqui e reconheço o bonde dela também, alguns personagens. Então, pode ser a vontade que eu tenho de modificar a minha aparência, seja ela, por exemplo, essa questão do peso. Pode ser aprender algum idioma, pode ser comprar, adquirir algum bem, né? Uma casa, um carro, conhecer um lugar, viajar para um lugar específico, né? Pode ser vencer ou superar um defeito. Então, por exemplo, tem pessoas que batalham aí para serem mais pontuais, para não chegarem atrasadas em absolutamente todos os seus compromissos. Ou então, um outro objetivo muito pertinente também é a pessoa não procrastinar tanto. Ou então, ela conseguir falar menos, ela conseguir pensar mais antes de falar. Outro objetivo, sonho, movimento, pode ser também em relação a você ter um ambiente, a você ter um clima mais tranquilo na tua casa, com a tua família, com o teu cônjuge. Pode ser que a pessoa também deseje ver os seus filhos bem educados, bem encaminhados. Então, percebam como isso vai se ampliando, né? A pessoa pode ter também um objetivo mais amplo ainda, que é dela desejar viver numa sociedade mais justa, ela morar numa cidade mais segura, ela viver numa cidade mais bonita, num ambiente mais bonito. Então, perceba. São desejos que... Gente, a Manuela me mandando o WhatsApp aqui, ela está me desconcentrando, amiga. O que tu tá fazendo? Tu não tá na live. E ainda tá enchendo meu WhatsApp aqui. Então, recapitulando. Esses desejos, eles podem não ser unanimidade. Vocês percebem? Então, pode ser que uma pessoa deseje fazer uma viagem específica para algum lugar e outra não tenha essa preocupação do ambiente harmonioso com a família. Então, elas não são uma unanimidade, mas são desejos comuns. Então, aqui entre nós mesmos, a gente pode também encontrar e reconhecer esses desejos um no outro. Um tá batalhando para emagrecer, o outro para falar antes de para pensar mais antes de falar, o outro para perceber como é que se relaciona com as pessoas. Não, a Manu foi chamada a atenção ao vivo. Então, são desejos que não são unanimidade, mas eles são muito comuns. Então, desejos desde dessa esfera mais material, desde essa esfera mais intelectual, desde a esfera das relações ou até mesmo do nosso modo de vida. Então, meus caros, aí que começa a parte prática, digamos assim. Porque independente de qual for o objetivo e em qual dessas categorias ele se aplique, seja na esfera da viagem, de comprar o carro, de emagrecer, de se tornar uma pessoa mais pontual, seja o que for o teu desejo, ele vai passar necessariamente por um passo a passo. Porque caso você não ganhe na loteria, comprar uma casa vai se dar por essa sequência, né? Essa sequência repetida de você ganhar, poupar e guardar. O aprender um idioma, de uma sequência de frases, de sentenças gramaticais, de leituras, de diálogos que vão se sucedendo até que a tua compreensão e a tua fluência naquela língua aumentem. Ser mais pontual passa por uma organização e uma gestão do teu tempo mais eficientes. Que você programe o teu dia e não simplesmente conte com a sorte e de que tudo vai dar certo e vai dar tempo para tudo. Ter um ambiente mais harmonioso com a família, em casa, pode ser resultado de reclamações adiadas, de uma paciência redobrada e de uma boa dose de bom humor a mais. Então, percebam, aí nós já temos pistas importantes relacionadas ao título da nossa live de hoje.
Sua vida nunca mudará enquanto você não mudar algo que faz diariamente. Porque, de novo, todos os nossos processos de mudança, de desejo, de sonhos e de movimento, eles passarão por esse passo a passo. Então você pode pegar todo e qualquer objetivo, sonho. Eles vão passar por esse processo de decisão, de ação e de repetição. Se você quiser sair da esfera apenas do desejo no pensamento para a aplicabilidade, você vai passar por esse caminho da decisão, da ação e da repetição. E aí, meus caros? Bom dia, Manuela! Isso, Laura querida, decisão, ação e repetição. E aí, meus caros, o porquê que aqui eu fiz uma conta rápida em vozes, numa perspectiva mais empírica, tá? Então, assim, ó, o que a gente, quando começa a conversar muito com as pessoas, e para isso você não precisa ser um estudioso do comportamento humano, basta você prestar atenção. Você vai observar que praticamente... Não, você atrasou, Manu, e você levou uma bronca em rede nacional aqui, que você tava dele me mandar mensagem, não sei o que ela parcelou em 6 vezes aqui, gente, na última vez. ainda levou uma bronca, Manu. Voltando. Quando você começa a prestar atenção nos sonhos das pessoas, nos objetivos dela, e na conversa mesmo ali sobre esses assuntos, você vai observar o quê? Que praticamente eu joguei aqui 80%, tá? Você vai observar a pessoa, ela tomou uma decisão, ela tinha uma boa intenção, aquilo era um bem para ela, para a família dela, para a gestão do tempo dela, mas o que aconteceu? As coisas padecem porque simplesmente a gente não consegue persistir, a gente não consegue suportar a repetição necessária. Então, claro que existem outras variáveis que podem interferir nesse processo. Mas o grande vilão dos nossos objetivos, da nossa evolução, é a nossa dificuldade de repetir. É a nossa dificuldade de se manter naquele comportamento até que ele continue nos levando para onde a gente almeja. E aí, meus queridos, entra a questão do dia. Entra a questão do dia a dia e da rotina. Então é importante que a gente, todo santo dia, preste atenção se o que você vive hoje, pelo menos, se você não está tendo uma ação concreta, mas para que o teu dia a dia, no mínimo, ele te lembre de onde ou do que você quer ser. E aí, melhor ainda, se você conseguir ter uma ação concreta para que isso se torne possível. Porque nada, meus caros, nada de grandioso, de importante, de significativo não será construído na simplicidade, na repetição e na possibilidade do dia a dia. Lembram da nossa conversa da segunda-feira passada? Então, nós também não temos, de repente, histórias cinematográficas cheias de drama, emoção e desfechos felizes. Mas todos nós somos convocados a ter gestos de coragem. Então, a nossa história, o alcançar os nossos objetivos, também talvez não aconteça nessa esfera cinematográfica. Mas, de novo, na simplicidade, na repetição e na possibilidade do nosso dia a dia. Nosso querido Saulo Barbosa nos presenteou com uma frase muito conhecida já, né? Não se resolve a vida sem se resolver o dia. Então, essa ideia, ela já está um pouco mais conhecida. A ideia do dia como o palco e a construção para essa melhora, para esse movimento, para essa evolução. Até aí, tudo bem, meus caros?
nós temos dividido os nossos minutos aqui em basicamente duas partes. Essa primeira parte, mais contextual, e sempre na segunda parte com pontos mais específicos e mais aplicáveis. E hoje não vai ser diferente. Então, construímos esse raciocínio de que é desejoso e saudável que a gente tenha algo para se projetar, mas que também, apesar dessa boa intenção, a gente precisa aplicar isso através do nosso dia a dia. Até aí tudo bem? Outra frase maravilhosa, né, Elisa querida? O cumprimento do dever diário abre espaço para acontecimentos extraordinários. Então, nós estamos mais sensíveis a essa observação, né? De que é nessa simplicidade do dia a dia que exatamente a gente vai para esse algo grandioso, que muitas vezes ele não vai acontecer também como um desfecho feliz, né? Porque a gente tem no fundo essa esperança, né, minhas queridas? Falando em queridas, quero fazer aqui uma menção especial ao Lúcio, porque semana passada entrou as meninas ali e eu fiquei, as meninas, tal, não sei o quê. O Lúcio também, nosso colega da especialização e sempre tá aqui presente, guerreiro ao vivo. Um abraço para ele, já vi que ele tá por aí hoje também. Então, meus caros, a gente tem esse desejo, né, da virada de chave, do a partir de hoje tudo mudou. E a gente, adultos que somos, vamos percebendo essa construção diária, né? Então vamos lá, meus caros. Então, se a gente já tem essa perspectiva, se a gente já observa... Olha aí, ó, Lúcia, viu? Então, se a gente tem já essa noção muito clara, né, de que é nesse dia, de que é neste pouco, muito entre aspas, que a gente constrói lá o caminho para o nosso ponto de chegada, seja lá no perder peso, seja lá no ponto de ser uma pessoa mais moderada nas palavras, seja no ponto de pegar o avião e embarcar para a viagem que você tanto quer. Coloquei aqui pelo menos 3 obstáculos que nos impedem de repetir até alcançar, certo? Vamos lá então. O primeiro obstáculo que faz com que a gente não tenha no nosso dia um terreno fértil para as sementes dos nossos objetivos, geralmente são esses 3 pontos, tá? De novo, claro que existem outros, mas o que a gente vê mais comumente são esses 3. Exatamente, minha cara Manu, é difícil, né? Às vezes a gente tem que ir para a parte mais simples e prática mesmo. Então, primeiro obstáculo que a gente transforma o nosso dia a dia em algo um pouco infértil aí para os nossos objetivos e para os nossos planos. Então, primeiro, meus caros, ninguém vai repetir o insuportável. Como assim? Então, os nossos objetivos, os nossos desejos, aquilo que a gente deseja alcançar, eles nos servem como ânimo, eles nos servem como um ideal, como um caminho para você alcançar. Só que, no entanto, lembra que eu falei antes, nada vai ser alcançado sem a decisão, a ação e a repetição. Então, esses passos que você vai projetar para o teu objetivo, eles precisam ser concretos, possíveis e, mais do que possíveis, passíveis de repetição. Eles precisam ser suportáveis. Então, ninguém vai repetir o insuportável. Exemplos práticos. Você seria mesmo capaz de fazer o tanto de atividade física que você fez ontem ou hoje nos próximos dias ou nos próximos meses? Será que é razoável você falar que você não vai comprar nada nos próximos 6 meses? Será que você vai conseguir, meus caros, de hoje em diante, assim, ó, não reclamar de nada na tua casa? Não vou falar nada. Nem que a situação esteja ali, ó, beirando o insustentável. Ainda mais, mano, porque eu contei pra todo mundo que você comprou alguma coisa em 6 vezes ali, que eu tava lendo. Parcelei em 6 vezes. Então, a gente precisa ser razoável nesses objetivos. Porque senão, o que acontece, meus caros? Então, nesses 3 exemplinhos básicos, né? Porque é desse jeito que, o que acontece?
Essa é a fórmula daquelas dietas que não duram uma semana. Essa é a receita da empolgação da atividade física que não aguenta 2 estações. E aqui eu fui generosíssima na analogia do tempo. Poderia colocar que não dura uma semana, que não dura a quinzena, que não dura a primeira mensalidade da academia, né? Ou então, isso também é a receita daquele eu não vou falar nada, que termina numa briga. Entende? Então a gente precisa fazer essa conta da aplicabilidade das coisas no nosso dia a dia. Então a gente precisa reconhecer as nossas dificuldades, as nossas possibilidades, os nossos limites, para que a nossa caminhada em direção ao que a gente quer seja de novo possível, para que ela seja contínua, para que ela seja factível e para que ela seja suportável. Como, meus caros? Como que nós vamos permanecer numa jornada insustentável? Numa jornada que não foi bem calculada. Então, esse é o primeiro grande ponto que faz com que a gente deixe o nosso dia a dia infértil para a caminhada para os nossos objetivos. A gente exagera, a gente perde a mão. A gente coloca essa ação e essa repetição beirando o insuportável. E aí a gente não consegue. A gente não consegue passar mais do que aquele voo de galinha, né? Que se entusiasma e logo em seguida a gente não consegue levar adiante. Então, primeiro ponto. Ninguém repete o insuportável. Segundo ponto, meus caros, também muito importante e muito comum. Conte com a falha. Então, quando a gente está ali traçando, né, os nossos objetivos, quando a gente está ali desejoso de como vai fazer uma coisa ou outra, às vezes por prepotência, mas na grande maioria das vezes, acho que muito por ingenuidade, a gente acaba caindo nisso. A gente faz isso. A gente não conta com a falha. E quando ela acontece, a gente fica assim, triste, quase que de uma maneira exagerada, e surpresíssimos com aquilo. É quase como se a gente pensasse assim, mas como assim eu errei? Mas como assim eu não consegui? Como assim hoje eu não tô tão animado? Como assim hoje eu não tô com tanta vontade? Então perceba, você continua desejando aquele bem, aquele movimento. Bem não é bem material, tá? Então aquele objetivo. Você continua desejoso daquilo. Mas por mais que você já tenha na tua consciência, na clareza da tua vida, de que aquilo vai fazer bem para você, pro teu corpo, pra tua saúde, pra tua família, pro teu orçamento, vão ter momentos em que não vai ser tão fácil assim, que não vai ser tão simples assim. Só que aí a gente precisa contar com esses dias também. Porque falando assim parece estranho, mas perceba como isso acontece na prática. Vocês lembram lá? Não vou me lembrar especificamente qual era o tema que nós estávamos conversando. Mas que a gente, quando faz algum movimento, a gente já fica com a sensação de que aquilo está feito para sempre. Eu lembro claramente que eu dei esses exemplos. A gente se matricula na academia e já parte do princípio que vai ir. A gente compra um livro e parece que internamente a gente já fica com a sensação de que já leu, né? Então, essa sensação, ela é muito comum, né? E ela vai dando em nós, de novo, a sensação de que a gente já chegou lá, de que aquilo já foi alcançado. Então, desejar algo, se matricular na academia, comprar um livro, é uma ação, mas ela ainda não é um antídoto infalível para você nunca se atrasar mais em nenhum compromisso, para você absolutamente todos os dias não furar na atividade física. Porque isso vai acontecer, porque há variáveis que a gente não controla. De humor, de comportamento das outras pessoas, a própria rotina, né? Então, contar com a falha é um antídoto para quando ela acontecer, você não se desesperar, você não achar que não tem o que fazer e você achar que não tem como retomar. Então, meus caros, contar com a falha também é muito importante no sentido de você se preparar para os dias mais difíceis.
Porque eles, certamente, eles vão acontecer. Então, uma empresa, por melhor financeiramente que ela esteja indo, ela precisa ter uma reserva para os meses em que ela tem uma receita menor. O cuidado com a saúde também é uma prevenção para o acometimento de doenças. O dia pode estar ensolaradíssimo, mas nós mantemos o nosso guarda-chuva lá no porta-mala do carro. Então vocês percebem? Contar com os dias difíceis não é esperar os dias difíceis. Não é sofrer pelos dias difíceis. É basicamente contar com eles. Então você percebe a diferença que isso faz? Então eu não tô aqui assim, mas eu vou querer comprar um negocinho aqui semana que vem. Mas e se eu tiver vontade? O que eu vou fazer? E se eu comprar? O que eu vou fazer? Eu vou desistir? Eu vou retomar em seguida? Então percebam, a prevenção ela é diferente. Porque você começa a contar de que aquela dificuldade, ela vai passar por você. Ela vai te encontrar nesse caminho. Porque às vezes a gente é iludido com essa sensação de que vai ser linear, de que você vai começar e você só vai parar quando você chegar lá. E nenhum processo ele é absolutamente linear. Ele vai ter curva, vai ter descida, vai ter recuo, vai ter paradas até mesmo de descanso. Então a gente precisa contar com a falha, senão a gente fica desesperado demais. E quando a gente se desespera demais e se impressiona demais diante da própria falha, meus caros, a gente desiste. Se a gente for parar para perceber, raros são os erros que nos fazem literalmente perder tudo, sabe? Raros são os nossos erros que eles não são ou irreversíveis ou contornáveis. Mas nós que nos desesperamos e nos desiludimos diante deles. Muitas vezes por esse não cálculo de que eles chegariam. Certo, meus caros? Então, primeiro, ninguém vai repetir o insuportável. E segundo, conte com a falha. E o terceiro, e considero o mais importante, é o seguinte: paciência para permanecer no caminho. Então, a decisão, a ação e a repetição, eles só vão ser sustentados numa base, digamos assim, de paciência. E a paciência para quê, meus caros? Porque de repente eu não vou ficar uma semana nesse caminho. De repente esse objetivo ele vai exigir de mim um período específico, um período longo, um período constante. Quantas coisas na nossa vida que talvez a gente lute até o último dia. A gente tenha que batalhar por isso praticamente uma vida toda. Não do mesmo jeito, não no mesmo lugar, não com a mesma intensidade. Então a paciência para permanecer o tempo que for necessário. Paciência para quando então esse trajeto ele não for lá muito prazeroso. Para quando o resultado não vir em seguida. Para quando aquela atuação que para você foi assim, um sacrifício enorme, só você sabe o que te custou e o que te causou, mas ela não gerou a mudança imediata. No outro, no ambiente, na situação. Então, paciência também para não desistir, para não achar que é impossível, para não achar que aquilo não é para você, que você não é capaz. O tema de hoje, né? Sua vida nunca mudará enquanto você não mudar algo que faz diariamente. Então, nesse raciocínio, é um convite para uma reflexão. Então, no que eu posso melhorar hoje? No que eu posso cuidar para que eu não erre hoje? O que eu vou viver hoje, ele me aproxima daquilo que eu desejo, como hábito, como pessoa, como objetivo? O que eu fiz hoje que me desagradou, que eu me entristeço,
quando e o quanto que isso se repete. Porque o nosso dia, gente, ele é uma espécie de mapa de como a gente está vivendo a nossa vida. Então, pensar no nosso dia é pensar se o mapa que eu tenho diante das minhas mãos, se ele está me levando para onde eu quero. De novo, lembram lá do começo? Seja para o objetivo financeiro, seja para o objetivo de saúde, seja para o objetivo de mudança de comportamento, de personalidade, de hábito, seja o que for. O teu dia precisa te direcionar para algo que te leve mais próximo ou que não te afaste disso. O dia, ele é o nosso terreno, ele é o nosso palco, ele é a nossa possibilidade, ele é a nossa oportunidade que eu recebi, que você recebeu, que todos nós recebemos todo santo dia. Eu adoro essa expressãozinha. É uma coisa que a gente fala sem perceber, né? Eu sempre falo, todo santo dia. Então, o santo dia, não no sentido do dia santo, mas há sim uma esfera de santidade no dia, né? Há uma preciosidade ali no que ele pode se transformar. Então, meus caros, esse ingrediente paciencioso, esse ingrediente realista que vem com esse contar com a falha, esse ingrediente realista de você ter um objetivo não, mas que você ter a aplicabilidade dele de uma maneira suportável, porque você vai precisar passar por isso todo santo dia. Dessa maneira simples, dessa maneira que parece pouco, que nessa simplicidade vai te moldando, que nessa simplicidade vai te aproximando. Vocês lembram que, eu acho que foi na live da coragem também, que bem nos minutos finais ali que a gente comentou que batalhar às vezes é quase mais importante do que vencer, né? Então, isso se aplica altamente para essa conversa que nós tivemos hoje. Então, chegar no objetivo é sensacional e eu desejo do fundo do meu coração que todos nós alcancemos os nossos objetivos. Mas a batalha, a forja, o aprender que a gente vai tendo nesse caminho, meus caros, às vezes ele é até mais valioso do que o ponto de chegada. Certo, meus caros? Então vamos lá, vamos contar com a falha, vamos ter planos possíveis, suportáveis, vamos nos manter esperançosos e com paciência, mesmo quando o dia não for assim, de sol, quando tudo não der tão certo, quando tudo não trouxer um resultado imediato, a gente vai permanecer. Porque é aí que a gente vai conseguir efetivamente mudar algo na nossa vida. De novo, ninguém começa pelo grandioso. Não vamos subestimar aí a capacidade que todos nós temos. A capacidade e a oportunidade diária que todos nós temos. Certo, meus queridos? Vamos usufruir bem dessa oportunidade diária que temos, sempre prestando atenção. Não tem erro, gente, não tem erro. Certo, minhas queridas e meus queridos? Foi uma alegria começar minha semana aqui com vocês. Tem se tornado um momento também muito especial para mim, tá? Também me encorajo, também vou, aos pouquinhos a gente vai junto. Certo? Excelente mês para todos nós, excelente semana para todos nós e a gente continua juntos, tá bom? Um beijo para vocês.